Iremos continuar essa segunda aula falando sobre a tarefa construtiva da teologia. O alvo da tarefa construtiva da teologia é expor a unidade e coerência do ensino bíblico acerca de Deus, de nós mesmos e do mundo no contexto local em que o cristão está. Então nós falamos sobre a tarefa crítica da teologia, as três, podemos dizer, as três categorias principais: dogma, doutrina e opinião. E nós queremos falar agora também sobre as ferramentas da teologia. Como um mecânico que usa as suas diversas ferramentas para realizar o seu trabalho, na teologia nós temos algumas ferramentas que utilizamos. Vamos falar sobre algumas dessas ferramentas. Na verdade, duas delas. A primeira ferramenta, nós já falamos lá no início, é a Bíblia. É a mensagem bíblica. São as escrituras a nossa ferramenta principal. O crente usa as escrituras como a sua principal ferramenta para saber sobre Deus, a partir da revelação de Deus nas escrituras, sobre também o mundo, sobre o ser humano, algumas verdades essenciais para a vida. A principal e primeira ferramenta da teologia, do teólogo, são as escrituras, a mensagem bíblica. Mas o teólogo, ele também se utiliza, ele reconhece o valor da herança teológica da igreja. O teólogo, ele olha para o passado. Ele reconhece o valor daquilo que foi produzido, que foi pensado, que foi escrito por teólogos de várias gerações. Nós temos uma herança teológica rica no cristianismo como um todo. A igreja reformada nos legou, nos deixou uma herança valiosíssima. A teologia evangélica é uma herança teológica que hoje nós utilizamos. Nós nos servimos dela. Nós devemos sim usar a herança teológica da igreja. Nós encontramos essa herança teológica da igreja na teologia histórica, na teologia bíblico-exegética, na crítica textual. É uma ferramenta utilíssima. Eu posso dizer, eu até digo, indispensável para o teólogo. Também quero falar sobre as áreas específicas da teologia. A teologia tem algumas áreas que são específicas. A teologia é um campo vastíssimo. É como uma grande floresta. Para você percorrer toda uma floresta, você vai levar um bom tempo. E não vai conhecer todos os pormenores, todas as áreas. Você passa uma vida toda para percorrer uma floresta. Assim a teologia também. Você passa uma vida toda estudando, uma vida toda pesquisando, uma vida toda pensando, teologando, teologizando, e você não vai conhecer tudo. Geralmente os teólogos, eles escolhem uma área específica para o seu estudo teológico, se dedicam àquela área. Vamos falar de algumas áreas específicas na teologia. Existe a teologia bíblica. O teólogo bíblico, como a própria palavra já diz, ele vai se dedicar ao estudo das Escrituras, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Também tem a teologia histórica. Teologia histórica é a história da teologia, do empreendimento teológico na história da igreja. Nós encontramos nos livros de história da teologia. Os estudiosos se dedicam a conhecer, a entender a história da teologia cristã. Seus vários ramos, as suas discussões, as diversas doutrinas, como aconteceu, quem são os principais teólogos. É resultado da teologia histórica. Mas também tem a teologia prática.
é a teologia voltada mais para o fazer, o realizar. É a teologia que nós encontramos em livros sobre missões, evangelismo, livros sobre a prática da pregação, que é o ensino da homilética. Essa é a teologia prática. Sobre discipulado. Uma outra área específica da teologia é a teologia filosófica. É uma teologia mais reflexiva, que usa a metodologia ou usa princípios da metodologia da filosofia, que alinha ou tenta alinhar, conciliar a filosofia, a teologia com a filosofia. Uma outra área, a teologia mística ou espiritualidade. Alguns temas se destacam na teologia mística ou teologia da espiritualidade cristã. Santidade, comunhão, oração, são temas próprios da teologia mística. Existe também a teologia moral, o que nós chamamos de ética cristã. Qual é a conduta cristã devida? Como o cristão deve relacionar-se na família, na sociedade, no trabalho? Quais os princípios ou os ensinos que norteiam, que dirigem a vida do cristão? Para quando necessário ele tomar alguma decisão importante na vida. Também existe a teologia litúrgica e a teologia sistemática. Teologia litúrgica é a teologia que desenvolve a liturgia da igreja, pensa sobre... nas igrejas pentecostais não existe uma liturgia muito elaborada. Nós podemos estudar, sim, a liturgia do cristianismo primitivo, a liturgia das demais igrejas e aprendermos com ela. E a área da teologia muito conhecida é a área da teologia sistemática, da teologia organizada em temas. Cristologia, soteriologia, hamartiologia, escatologia, bibliologia, que nós iremos estudar, são temas estudados na teologia sistemática. Ficamos por aqui nessa segunda parte da segunda aula. Logo mais nós falaremos sobre bibliologia.